Olá, eu sou André Valente, serei seu professor de língua portuguesa na área de linguagens e suas tecnologias. Na aula de hoje, vamos falar sobre exposição oral, uma forma de apresentar suas ideias ou expor o que conhece sobre algum assunto na escola, no trabalho e em muitas outras situações. Conheceremos alguns métodos e dicas para que você consiga comunicar bem as ideias que deseja transmitir. Então, vamos para a nossa aula. Bom, você já teve que fazer uma apresentação oral? Eu imagino que sim, né? Provavelmente na escola, pelo menos, você já teve que apresentar ali um trabalho. E aí, como é que foi? Para pensar, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e vamos ver se você aprende algo mais aí sobre apresentação oral, né? Olha só nessa imagem aí, né? Nós temos aí um homem que está fazendo uma apresentação oral. Reparem que ele tem ali uma postura, ele tem ali uma roupa, as pessoas estão ali olhando para ele usa, no caso ali, o recurso do microfone, tá? E ele também está utilizando um slide ali de apoio, né? Para que ele possa ir mostrando para as pessoas sobre o que ele está falando, ele vai ilustrando e vai colocando ali os assuntos que ele quer tratar. Então, o uso de recursos visuais em uma apresentação oral também é muito importante. Além daquilo que você fala, é muito importante que as pessoas possam visualizar alguma coisa, visualizar uma imagem relacionada ou tópicos do assunto que você está falando. Além disso, servir também como um apoio ali para você, né? Então, os tópicos te ajudam a ter uma apresentação mais organizada, né? Para isso, lembre-se, você precisa planejar antes essa apresentação, tá? Então, você tem que preparar os slides antes, saber o roteiro do que você vai falar, estudar o assunto, para você estar bem preparado, bem preparada para poder fazer essa apresentação. Então, numa exposição oral, uma das coisas mais importantes é a sua voz, é a fala, tá? Tem que tomar cuidado, essa fala ela tem que ser espontânea, ela não pode ser uma fala, não é ideal que você leia o que você está falando, porque isso acaba ficando artificial, cansativo, além do que passa para as pessoas que estão te assistindo a falta de credibilidade, passa a ideia de que você não sabe exatamente sobre o que você está falando. Então, você precisa mostrar para as pessoas que você está ali, que você sabe o que você está falando, que você tem propriedade sobre esse assunto. Então, estude antes, se aproprie do conhecimento para que a fala seja bastante espontânea. Tá? A linguagem também precisa ser espontânea, então não precisa usar uma linguagem extremamente formal. Na verdade, sempre é importante lembrar, né? Linguagem ela sempre vai se adequar ao assunto que você está tratando, à seriedade desse assunto, ao público que está te assistindo, às suas intenções. Então você vai ter que encontrar aí a melhor linguagem para que a sua exposição fique bem legal, tá? Então a fala precisa ser espontânea. Anota esse ponto aí. Uma outra coisa importante em uma exposição oral é que você precisa ter domínio sobre o assunto. Então é preciso estudar o assunto, é preciso se aprofundar no assunto, para que você possa falar ali com domínio, para que as pessoas realmente prestem atenção em você, para que as pessoas acreditem naquilo que você está falando. Outra coisa importante é esse apoio, né? Que são os slides ou qualquer outro recurso visual que você vá utilizar. Tá? Hoje em dia, na era da tecnologia, a gente usa bastante, né? Os slides, usa aí esse recurso mais digital. Então, a utilização de slides ela pode facilitar a sua exposição, como eu já falei. Além de ilustrar o que você está falando, além de mostrar para as pessoas uma imagem, tópicos do que você está falando, ajuda com que as pessoas possam anotar o que você está dizendo, também serve de guia para você. Caso você esqueça algum ponto ali, o que pode acontecer, você tem os slides como apoio. Então, vamos lá, né? O que é importante você pensar para montar aí os slides da sua exposição oral, tá? Uma coisa importante é utilizar palavras-chave. Slide não é
para ter texto muito grande, né? Não adianta colocar texto muito grande, texto corrido, tá? Para as pessoas lerem. Essa parte do texto, essa parte é o que você vai falar. Tá? No máximo você vai colocar ali uma citação, um trecho de alguma obra, de algum livro, né? A fala de um personagem de um filme, uma letra de uma música, enfim, alguma coisa que você está usando como referência. Tá? Mas o slide não é para ter o texto corrido daquilo que você vai falar. Então, em trabalho de escola, atenção para isso, hein? Nada de colocar o texto inteiro no slide e ficar lendo o que está escrito no slide. O slide é um apoio, não é ele que é a apresentação. A apresentação é você falando, né? Você, a sua voz, o seu corpo, e o recurso que serve ali de apoio. Então, colocar palavras-chave na forma de tópicos. Outra coisa importante é você cuidar da sua voz, né? Não dá para fazer... Vamos fazer um exercício? Eu vou mudar a minha voz agora aqui para você. Imagina que eu desse a aula inteira falando sempre nesse mesmo tom com você. Como você ia ficar assistindo essa aula sempre nesse mesmo tom? Não ia ser muito cansativo? Já pensou se eu desse a aula inteira desse jeito? Você já estaria dormindo aí assistindo essa aula. Então não dá para ser assim, a gente precisa modular a nossa voz, dar ênfase em alguns pontos, variar, procurar seduzir o público com a sua voz, conversar com o seu público, gerar suspense, dar um susto de vez em quando se for necessário, provocar o riso, procure ser pertinente, estar dentro daquilo que você, da sua proposta, claro. Mas é interessante ter essa variação aí também, tá? Outra coisa importante é manter a atitude corporal, tá? Então preste atenção no seu corpo, no seu gestual, na sua postura, nada de encostar, né? Quando você estiver fazendo uma apresentação na escola, por exemplo, que tem muita gente que adora encostar na lousa e ficar lá todo torto, nada disso, né? Manter uma postura, um corpo reto, olhando para as pessoas. Tá? Por isso que é importante você se planejar, estudar antes. Por quê? Porque às vezes, se você está muito insegura, muito inseguro, o que acontece? Né? Aí fica olhando para cima, olhando para baixo, olhando para o lado, porque está com medo de encarar as pessoas. Não, encare as pessoas, olhe para as pessoas. Tá? Mantenha uma postura corporal, um gestual ali equilibrado, nada de gesticular muito, mas também nada de ficar parado o tempo todo. Tá? Então, procurar dar vida à sua exposição. Tá? E falar claramente, tomar cuidado com a articulação das palavras, tomar cuidado com o volume de voz, tá? Procurar projetar a sua voz, isso é importante. Não falar assim para dentro, assim, porque senão ninguém te entende nada, né? Então você tem que projetar a sua voz para que as pessoas possam te ouvir bem, claramente, ouvir bem as palavras que você está falando, tá? E tomar cuidado com o tom de voz. Se você está ali falando, você já deve ter percebido nas redes sociais, nos aplicativos de vídeo, que as pessoas procuram, os bons vídeos são aqueles em que as pessoas procuram moldar a sua voz àquele recado que elas querem dar. Então, se elas querem te vender um produto e querem você empolgado, não adianta elas falarem, olha, compre o nosso produto, ele é muito bom, você vai gostar. Não adianta ela falar dessa forma. Então, você precisa encontrar qual é o tom de voz, qual é o volume, qual é a velocidade que você vai colocar na sua voz, qual é o gestual do seu corpo, qual é a sua postura, o seu olhar, suas expressões faciais. Tudo isso faz parte da exposição oral. Não são só as palavras. Toda essa linguagem corporal é fundamental. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado da aula. Procure se informar mais aí lendo os links dessa aula, tá? E lembre-se de tudo que a gente viu aqui hoje. Vamos para mais uma reflexão sobre o assunto de hoje. Se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Se você falar com ele em sua própria linguagem, você atinge seu coração. Nelson Mandela,
É isso, bons estudos e até a próxima aula.